Vamos começar em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Temos pensado um pouco esta semana. Começamos com 1 Coríntios 15, que diz 58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ontem em Porto Alegre nós pensamos em Colossenses 3, sede agradecidos. E aqui em 1 Coríntios 11:1 nós lemos: sede meus imitadores ou seguidores, imitadores, como também eu de Cristo. Então vamos ler mais uns versículos no Evangelho de Lucas, e capítulo 2. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o versículo 25. Lucas 2 e 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido como marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então era só isso. Eu queria ler. É muito interessante. Podemos pensar que Paulo tinha bastante coragem ao escrever o que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Sejam meus imitadores. Tá? Quem aqui teria a coragem de falar assim? Eu não teria.
Mas vale a pena pensar, porque se todo mundo fosse como eu, na igreja, em Alvorada, em Porto Alegre, em outro lugar, como seria? Está pensando? Se todo mundo seguisse o meu exemplo, ai de nós. Estou falando com sinceridade, porque eu me conheço. Mas convém que cada um pense, no seu próprio caso, aplicar isto para as nossas vidas. E eu não estou pensando em coisas complicadas. Sempre ouvimos da necessidade e da importância de estar presentes nas reuniões. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, pelo menos estar presentes. Ah, mas tem outra coisa que é mais importante. Ah, não deu. E se cada um tomasse a mesma atitude, não teria ninguém nas reuniões. Enfim, você pode meditar sobre isso em casa. Eu não vou citar exemplos porque talvez não seja de muito proveito, mas convém pensar, irmãos, se realmente eu sou um bom exemplo para ser seguido. Se o irmão, a irmã, seja jovem, seja de mais idade, e quem sabe os irmãos de mais idade deveriam pensar mais sobre isto, porque os jovens estão olhando para pessoas de experiência. Nós precisamos olhar para alguém de experiência nas coisas de Deus e é assim que se faz. É assim que se comporta. É assim que se fala. E quando nós temos bons exemplos de irmãos e irmãs de maturidade, vale muito, contribui muito para o bom andamento da Igreja de Deus. Eu estava comentando com os irmãos, várias pessoas perguntando como foi a visita para São Gabriel no fim de semana. E eu tenho mencionado, eu não sei se todos aqui conhecem bem os irmãos de lá, mas quando a gente morou lá uns anos atrás, eu acho que havia em torno de 9 viúvas na comunhão da igreja. Nove viúvas, não quero ser mal entendido, de peso espiritual. Eu me lembro, muitas vezes, na ceia do Senhor. E quando aquelas senhoras entravam, muitas vezes com muita dificuldade física até de andar, mas quando aquelas irmãs chegavam na ceia do Senhor, parece que traziam uma fragrância da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que muitos irmãos não tinham. E aquelas senhoras, a própria presença delas, sem falar nada, mas a própria presença
contribuía muito para as reuniões naquela época. Agora, eu acho que só tem 3 ou 4 que não partiram para a glória ainda, e nenhuma delas tem condições de estar mais nas reuniões, e faz muita falta. Deixou uma grande lacuna. Por isso, eu estou pensando nesse assunto. Vale a pena seguir o exemplo de pessoas assim. E nós vamos ver mais um exemplo aqui em Lucas capítulo 2, de uma senhora de peso espiritual, cujo exemplo nós podemos seguir. Mas, vamos entender uma coisa. Sede meus imitadores. Será que nós entendemos, irmãos, que a vida cristã não é apenas o que nós fazemos, mas é o que nós somos? Entendendo? Quem sabe não seja o melhor exemplo, mas eu estava me lembrando, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, havia muitas pessoas no templo em Jerusalém, os fariseus, escribas, saduceus, muita atividade, muitas pessoas indo e vindo, as cerimônias, os rituais, as vestes, uma aparência boa. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou lá, ele não achou nada para a glória de Deus. Muito contrário. E lembramos daquela cena onde ele chegou o primeiro dia, só olhou, não falou nada o primeiro dia. Entrou ali, olhou aquela cena e só sem dúvida se entristeceu muito. No outro dia, ele voltou. E derrubou aquelas mesas dos cambistas, dos comerciantes. E anunciou para aquele povo como eles tinham feito da casa do Senhor uma casa de comércio. Aquelas pessoas fazendo muita coisa, muitas atividades, uma aparência exterior que chamava a atenção de muitas pessoas. Mas o Senhor olhou além das atividades e viu o coração daquela gente longe de Deus, nada para a glória dele. Agora, eu não vou dizer que nós somos como as pessoas daquela época do templo, mas só serve para ilustrar uma coisa. É muito fácil fazer reuniões, visitas, pregações, séries de pregações. É fácil ter as atividades. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é o que nós somos. A vida cristã é uma coisa que produz caráter nas nossas vidas.
E por isso, Paulo, ele era um homem de bastante atividade, viajava, pregava, se esforçava, sofria muito. Mas quem olhava para ele podia perceber, ele faz, mas ele é um homem de Deus. Então, irmãos, eu estou falando sobre isto porque cada vez mais no mundo religioso, evangélico, em que nós vivemos, nós ouvimos os comentários das pessoas incrédulas. Eu conheço fulano, se diz cristão, mas olha a vida dele, olha o que ele faz, olha o que ele falou. Muitos escândalos entre os falsos. Por isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, não somente com as nossas atividades e com aquilo que nós fazemos, mas devemos cuidar cada vez mais daquilo que nós somos. O nosso caráter. Sejamos imitadores. Como Paulo disse, como também eu de Cristo. Então eu não preciso dizer que Paulo não estava se gloriando de qualquer forma. Ele não estava dizendo, olha para mim, eu sou o grande exemplo. Ele estava apontando para o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo e queria que outras pessoas seguissem o mesmo bom exemplo. Então vamos pensar um pouquinho. Como é que nós podemos ser imitadores ou seguidores do Senhor Jesus Cristo? Eu acho que não é muito difícil entender que para seguir uma pessoa, nós precisamos olhar para aquela pessoa. Não é difícil entender isto? Não podemos seguir uma coisa ou uma pessoa de olhos fechados. E seria muito mais difícil ainda imitar uma pessoa sem olhar. Não é um olhar por cima, mas precisamos olhar atentamente para cada palavra, cada atitude, cada ação, e assim, observando de perto aquela pessoa, podemos seguir e, melhor ainda, imitar. Só um pequeno desvio. Quando Paulo fala em imitar, ele não está pensando em teatro. Tá? Eu já vi e ouvi pessoas falando publicamente, e se a gente fechasse os olhos só para escutar, mas parece que é fulano que está falando. Já percebeu isso? Uma pessoa que muda a sua voz, até os gestos, tem que cuidar muito, e olhando para aquela pessoa, mas não é ele. Ele está ali falando, mas está imitando outra pessoa. Então não é isso que nós temos aqui. Mas Paulo estava dizendo, nós devemos agir como Cristo agiria. Se ele estivesse aqui, o que ele falaria?
Se ele estivesse enfrentando esta situação, como é que ele agiria? E assim, adotando, imitando a mente do Senhor Jesus Cristo, podemos ser imitadores do bendito Salvador. Então, você diz, mas é muito difícil, porque nós não temos o Senhor Jesus Cristo no nosso meio, fisicamente. Nós não podemos olhar para Ele, escutar a sua voz e ver como Ele se comporta. Por isso, irmãos, nós devemos ler toda a Bíblia. Mas nós devemos prestar muita atenção aos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não consigo falar sobre esse assunto sem me lembrar do irmão que escreveu este Daniel, esta Ruth e este José, o Harold Peasley. Ele contava, não estava se gloriando de qualquer forma, mas ele, durante muitos anos, ele tirava sábado de tarde para ler os 4 evangelhos. De Mateus 1 até o final do Evangelho de João. Todos os sábados. Alguém já fez isso? Quando aquele homem falava de Cristo, ele falava bastante de Cristo, valia a pena escutar. Por quê? Ele tinha olhado de perto nas Escrituras, tinha pensado, meditado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e seguia, imitava o Senhor. Outro irmão que pregava muito, os dois pregavam juntos, era o Norman Crawford, que escreveu Reunidos ao Seu Nome. Eu tinha o privilégio de conhecer ele e me encontrar com ele mais do que uma vez. E eu conversava, falava, e eu ficava impressionado. Mas parece Cristo. Parece que eu estou falando com Cristo. Era uma coisa impressionante. Um homem alto que tinha uma presença que transmitia a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque era seguidor, discípulo, imitador do próprio Senhor. E não podia esconder. Então, irmãos, será que tem irmãos assim na região metropolitana que conseguem transmitir para nós algo da presença, do exemplo, do próprio poder de Cristo? Se não tem, precisamos. E seria bom para os jovens aqui tomar uma decisão cedo na sua vida cristã. Eu quero ser um imitador de Cristo. Mas vamos, o tempo vai passando, né? E eu tenho que me comportar, porque senão os irmãos ficam preocupados. Tá bom, tudo bem.
Uma coisa que o Senhor Jesus Cristo sempre transmitiu para o povo era o seu amor. Tá? O seu amor. E quem olhava, quem escutava as mensagens, as verdades transmitidas dos lábios do Senhor Jesus Cristo, não conseguiram ver outra coisa a não ser aquele amor genuíno. Você lembra, nós lemos em várias ocasiões, quando o Senhor Jesus Cristo se levantava na sinagoga, no templo, as pessoas ficaram maravilhadas. Por quê? Estavam acostumadas a ouvir aquelas palavras duras dos escribas, fariseus. Aquelas normas, aquelas regras, aquela lei pesada. E aqueles homens tinham o costume de apresentar aquele conteúdo de uma forma fria e dura. E chegou o Senhor Jesus Cristo e se levantou de outra forma. E as pessoas, nunca ouvimos palavras como essas. Que homem é esse? Até perguntaram, mas não é ele o filho de José? De Nazaré? Como é que ele fala desta forma? Ele não tem educação, não tem letra, mas ele não podia esconder aquele amor, aquela sinceridade. Então, irmãos, como fica o nosso caso? Bom, eu fico meio constrangido. Muitas vezes, bom, não posso dizer que muitas vezes eu preguei o Evangelho nesta plataforma, porque é sempre novo. Não sei quem quebrou a outra, mas muitas vezes eu fiquei aqui e eu não sei se eu sempre consegui pregar o Evangelho com amor genuíno, olhando para pessoas, almas preciosas, almas perecendo em seus pecados. É muito fácil pregar um sermão, muito fácil escolher 3 passagens e tem um pensamento semelhante em cada passagem e os irmãos vão ficar impressionados com o meu estudo, com a minha inteligência. Eu apresento aquela mensagem, mas eu duvido muito se um sermão vazio faz muito efeito nos ouvintes. O que nós precisamos nos dias de hoje é uma palavra simples, pregada no poder do Espírito Santo, transbordando de amor, sinceridade, para alcançar os corações dos ouvintes. E aquelas pessoas perecendo em seu pecado percebem, aquele homem ali na frente ama a minha alma. Daí eu fico pensando naqueles homens do século XIX, o Spurgeon, C.H. Spurgeon. Estava lendo esses dias uns... Bom, eu nem gostaria de
o título do livro é Sermões sobre a cruz de Cristo, pregados em Londres, não sei que ano lá na igreja, mas a gente não consegue ler aqueles sermões. Um homem inteligente, um homem bem estudado, mas um homem que tinha uma paixão profunda por pessoas perecendo em seus pecados. Será que nós temos isto domingo de noite? Será possível que as nossas pregações às vezes se tornam uma formalidade? Mais um domingo, alguém tem que subir hoje a sua vez, semana que vem é outro irmão. Mas irmãos, nós precisamos repensar e levar mais a sério este grande assunto para que possamos anunciar o Evangelho, a verdade, em amor e compaixão. Agora, quando nós pensamos em almas que estão perecendo, você faria o quê? Iria até onde para buscar uma alma? A primeira coisa que entra na cabeça é o custo do combustível. Não dá. Não dá. Deixa para o outro. Estou ficando cada vez mais duro, né? Já notaram? Mas que sejamos realistas. Mas leva uns 20 minutos para atravessar a cidade para buscar tal pessoa. Eu estou na correria, não dá tempo. Então, irmãos, vamos analisar. Será que neste sentido nós somos imitadores de Cristo? Será que nós estamos dispostos a pagar um preço para ver almas salvas? O assunto vai muito longe. E o que eu vou fazer agora? Bom, quem sabe vamos continuar nesta linha mais um pouquinho e vamos ver daqui a pouco o que nós vamos fazer com o relógio. Ninguém está com pressa, né? Lembrando que eu não sou mais gaúcho, nem irlandês, sou outra coisa agora. Eu não vou falar o que. Alguém querendo saber pode perguntar depois. Imitadores de Cristo em amor, em santidade. Como que fica a nossa santidade? Nem precisamos falar sobre a santidade do Senhor Jesus Cristo, todo mundo sabe. Até os demônios perceberam a sua santidade. O Santo de Deus. Ele andou aqui na terra, nunca se contaminou pelo pecado. Mesmo entrando em contato com tantas pessoas contaminadas, doenças e pessoas com demônios e tanta coisa, mas nunca se contaminou, mesmo lá sobre a cruz, levando em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro. Ele permaneceu até o fim da sua vida aqui na terra, o imaculado, o incontaminado. E nós,
Como é que fica a nossa santidade? O padrão moral de Alvorada está melhorando? Todo mundo sabe que não. Mas sabe, meus irmãos, o que pode acontecer? Quando nós vivemos num ambiente de imoralidade, e certas coisas cada vez mais se tornam o normal, o padrão da sociedade, existe o perigo que o nosso padrão cristão e a nossa percepção das coisas também fica cada vez mais baixo para acompanhar o que acontece lá fora. Por exemplo, eu me lembro que a minha esposa sempre fala que a mãe dela ficou chocada a primeira vez que ela viu uma senhora na rua de calça comprida. Alguém aqui fica chocado com isso? Você diz, não, é normal. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso padrão não é o padrão do mundo. Se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos ainda ficar chocados com coisas que desagradam a Deus. Imitadores de Cristo em amor, em santidade. O assunto vai muito longe, mas eu li em Lucas capítulo 2 de um senhor e uma senhora. Eu acho que nós podemos dizer que eram imitadores de Cristo mesmo antes da sua vinda. Então vamos tirar 5 minutos no final só para destacar um ponto ou outro. Nós vemos em versículo 25 de Lucas capítulo 2 que havia em Jerusalém um homem e você diz, só tinha um homem em Jerusalém? Ele estava no templo. Havia muitos homens no templo. Mas diz o Espírito Santo, pelo escritor Dr. Lucas, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simão, um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Irmãos, me parece, pela linguagem que nós temos aqui, que aquele homem era único. Muitos homens, mas nem todos tementes a Deus e justos, esperando a consolação de Israel. O que nós podemos aprender? Se nós queremos ser imitadores de Cristo, não é para esperar muito apoio. Imitadores de Cristo
fazem parte daquele grupo chamado a minoria. São poucos. A maioria imita tanta coisa que o mundo oferece. A maioria fica contaminado com tanta coisa. Mas homens como Simeão, justo, temente a Deus, esperando a vinda do Senhor no nosso caso, é a minoria. Então diz o jovem, então não é para mim. Não é fácil. Lembra? Parece que a minha esposa falou aqui uma vez em Alvorada, numa casa, alguém estava falando em querer um caminho fácil, e ela disse, mas não era para ser fácil. Quem escolhe Cristo como Salvador e quer uma vida fácil, vai ficar desapontado. A vida cristã não é nada fácil. Mas, meus amados irmãos, será que nós temos a coragem de sermos diferentes? O padrão do mundo não é nosso, mas o padrão de justiça, do temor de Deus, daquele caráter que marca a pessoa que espera em santidade a vinda do Senhor. A minoria não é um caminho fácil. Pode chamar a atenção do mundo, vai chamar a atenção do mundo, mas mais importante, irmãos, chama a atenção de Deus. Não é isso que vale para nós? Mas eu não faço isso porque o vizinho está olhando. Eu não faço assim porque os familiares não vão entender. Deixe os vizinhos e os familiares. E vamos ser seguidores, imitadores de Cristo. E que a única coisa que vale nas nossas decisões, nas nossas atitudes, seja o que Ele acha. Estava lá o senhor de idade. Será que nós apreciamos os nossos irmãos de idade? Estou vendo um ali, eu vou parar porque alguém vai se ofender, Mas eu já falei de senhoras de idade, irmãos de idade. Tem muito para contribuir para a nossa aprendizagem espiritual. Enfim, o tempo está voando. Não podemos deixar as senhoras fora. Versículo 36. Estava ali, no mesmo lugar, no mesmo dia, Não, vou começar de novo. Estava ali, não diz uma profetisa, diz a profetisa. É diferente? Porque me parece que lá no templo, naquela época, não havia muitas profetisas. E se a gente olha de perto a história, nós vamos descobrir que havia muito tempo que não havia mais profetisas em Israel. O que nós estamos vendo? A profetisa Ana era uma de muitas. Não. Ela era uma, talvez a única.
Tem vagas sobrando para irmãs imitadoras de Cristo. E assim, temos a linhagem dela. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, era viúva de quase 84 anos. Não sabemos a idade dela. Diz aqui 84 anos. Pode ser 84 anos. Mas mais provável que ela tinha passado 84 anos como viúva. Mais provável que era uma senhora de mais de 100 anos de idade. E onde estava? Descansando em casa. Tinha motivo. Já tem pessoas aposentadas com a metade desta idade. Mas nas coisas de Deus não tem aposentadoria. E ela estava lá, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Imitadores de Cristo em amor, em santidade, em devoção, dedicação. Mas eu estou lá, aqui, domingo de manhã, domingo de noite, terça-feira, na semana de oração, sempre estou. Sim, como a gente estava pensando ontem, isso é o mínimo. Mas Deus espera que nós sejamos abundantes, cristãos acima da média. Como esta senhora, de idade avançada, ainda servindo ao seu Senhor. E que recompensa para ela? Quando pela primeira vez ela olhou para o Messias, chegou a pessoa tão esperada, a pessoa tão preciosa. Então, irmãos, sejamos imitadores de Cristo. Por quê? Daqui a pouco nós vamos vê-lo. Tem pensado? O que a gente vai pensar com aquele primeiro olhar? Eu não sei. Eu fico com medo de pensar. Será que vamos sentir vergonha? Arrependimento? Seria bom olhar para aquela bendita pessoa naquele dia, sabendo que fizemos o máximo possível para a glória dele aqui na terra.
que fizemos o máximo possível para imitar, seguir o seu exemplo perfeito. Só que temos que ser realistas. E que Deus nos ajude a parar esta noite. E que, a partir de hoje, se não somos já cristãos, sim, salvos, sim, fazemos parte da igreja, sim, envolvidos, sim, mas imitadores de Cristo, sim ou não? Vale a pena pensar e fazer os ajustes se for necessário. Vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.